faltou dizer que eu sou cabeludo, né? O resto você já colocou por conta própria. Aí seria uma mentira cabeluda, né? Seria uma mentira cabeluda. São seus olhos abençoados que conseguem ver beleza onde beleza não tem. Você é ótimo. Ô Flávio, a gente hoje vai ter que fazer uma entrada rápida, né? A gente não vai poder gastar o tempo que a gente gosta de gastar, porque se deixar a gente fala até amanhã de manhã. Mas eu queria conversar com você muito. Esse final de semana eu estive pensando em realidades, né? Ou pelo menos percepções políticas que eu venho tendo em relação a esse pleito que nós estamos vivenciando esse ano, porque ele tem diversas peculiaridades. Uma das peculiaridades que eu tenho pensado, e eu quero trazer isso para você discutir comigo, é o seguinte: a sensação que eu tenho é que, mais uma vez, a esquerda colabora terrivelmente para a manutenção do status quo que nós temos, porque ainda que ela tenha tentado brigar por 4 anos com o governo federal, né, com o governo do Jair Bolsonaro, me parece que eles gastaram por 4 anos todas as munições e não tem nada novo para trazer para o processo, para efetivamente a campanha. Portanto, a campanha está patinando no mesmo. Durante todos os 4 anos falaram tanta coisa que agora eles estão dizendo de novo as mesmas coisas, não estão trazendo nada novo e, mais ou menos, da minha percepção, me parece que eles estão esvaziados, não estão conseguindo tirar votos do Jair Bolsonaro. Qual é a tua sensação em relação a isso? Olha, você disse tudo. Eles não têm nada de novo para atacar o governo, quiseram criar falsos escândalos de corrupção que nunca existiram, compra da vacina Covaxin, que não foi comprada uma dose sequer, e coisas do gênero. E como eles não têm nada a dizer, eles fazem uma falsa equivalência moral. Você viu que o Nine, no debate da Bandeirante, foi falar de pedalada fiscal e comparar com motociata. Aliás, não foi nem lá, foi numa entrevista, desculpa. Ele disse assim, porque as pedaladas fiscais que tiraram a Dilma do poder, aliás, ele não usou nem a expressão fiscal, ele só usou pedalada. As pessoas falam da pedalada da Dilma, mas não falam da motociata. Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? É jogar com a ignorância. Ou então dizer assim, o governo do PT foi um governo cheio de escândalos, de roubo, ladruagem a 3x4, mas o presidente atual é misógino. Olha, o que tem a ver uma coisa com a outra? Não há, é uma tentativa de fazer uma falsa equivalência moral. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E eles tentam captar essas pessoas que têm uma espécie assim, de nojinho estético do presidente, porque de volta e meia ele solta umas frases infelizes que ele mesmo admite. Né? Ele diz, de vez em quando eu dou as minhas caneladas. Isso não é segredo para ninguém, ele mesmo admite. É Bolsonaro sendo Bolsonaro, para bem e para mal. E se eu acho que tem alguma coisa relevante a dizer nesse ponto, é o fato dele ser o mesmo o tempo todo. Ele não tem duas caras. Ele não é um João Dória que trancava todo mundo em casa e ia embora para Miami. Ou, de novo, trancava todo mundo em casa e vinha tomar banho de sol no Copacabana Palace. Não é uma pessoa que prometia uma coisa e fazia outra e traía os seus próprios amigos. Então, assim, o que o povo percebe, mesmo não gostando dele, é que Bolsonaro é autêntico. Né? Mesmo que você não goste das coisas que ele diga, e eu acho que isso é normal, primeiro que ninguém é perfeito. Segundo que você tem o direito de discordar dele, como eu também discordo numa série de coisas. Mas quando eu olho para o governo e para o presidente, eu olho para a força do conjunto. E não para detalhes estéticos, porque um dia ele soltou uma frase infeliz, né? Porque se nós formos colecionar frases infelizes, o outro lado também tem um monte. Semana passada ele disse, se vai bater em mulher, bate, mas não bate aqui. Então, se um leva a fama de sexista e misógino, o outro é o quê? Mas parece que essa grande velha mídia, ou consórcio, passa pano para tudo aquilo que vem do lado que interessa a eles. Aquele lado, claro, que sempre regou eles com muito dinheiro
e que vai fazer naturalmente se eleito for de novo, né? O cofre vai ser aberto mais uma vez, né, em prol dessa grande velha mídia. Só a título de exemplo, em um ano do governo Lula, a Folha de São Paulo embolsou 213 milhões de reais. E esse ano, o que ela recebeu até agora do governo Bolsonaro? 2 milhões de reais. É esse o desespero. Não tem nada de questão aí ideológica, não. É grana e grana. E parece que é uma prática. Verdade, desculpa. E parece que é uma prática mesmo da mídia, sempre que não recebe dinheiro da situação, do governo de situação, seja ele qual for, ela começa a levantar ocorrências e fatos negativos, ou dar viés negativo aos fatos que ocorrem, para poder forçar exatamente essa aberturazinha, né, da bica, para sair um pouquinho de dinheiro a mais para os meios de comunicação. Ou eu estou falando alguma mentira muito escabrosa? Não, você está correto. Isso não é simplesmente contra o governo Bolsonaro mesmo, não. Claro que não. No governo do Naime não foi diferente. Lá não foi diferente. Em 2010, o jornal o Globo soltou uma matéria, assim, foi o ano da eleição da Dilma. E o jornal o Globo soltou uma matéria que foi na primeira página, assim: governo Lula se encerrará deixando uma dívida de 1 trilhão e 500 bilhões de reais. Tá? Isso foi matéria do Globo. Aí o que acontece? Quando fecha um pouquinho a fonte, eles vão lá e soltam uma matéria negativa. Aí as torneiras se abrem de novo, aí vem um editorial dizendo: nossa, mas como esse governo foi bom, como ele trabalhou em prol da população. Então, é chantagem. É chantagem e no final das contas a coisa é grana. Os anos do governo Lula, a Globo embolsou 10 bilhões de reais. Então, assim, é isso que eles estão querendo. Aí o governo Bolsonaro fechou a torneira, começaram a mandar todo mundo embora. Aqueles atores e atrizes que estavam até fora dos sets de gravação recebiam ali mensalmente, porque eram funcionários já de décadas e décadas, para todo mundo mandando embora. Né? Ou você pejotiza, né? Vira todo mundo pessoa jurídica e vai ganhar enquanto trabalha, ou simplesmente não vai ter mais trabalho lá dentro. Mas por quê? Porque a torneira fechou. Porque viver de dinheiro público é muito fácil. Pensa comigo, Jansen. Época do governo Lula, a Petrobras, que é um monopólio, botava uma propaganda no jornal O Globo de 5, 6 páginas. Quantas dezenas de milhões de reais custaram aquela propaganda? Então pensa, se você tem um monopólio, para que você precisa de propaganda? Propaganda é quando a gente tem concorrência. E na concorrência você tem que mostrar o seu serviço como melhor que da concorrência. E aí você faz uma propaganda. Agora, se é um monopólio, para que Eletrobras, Nuclebras, precisava botar 4, 5, 6 páginas num jornal de propaganda? Nuclebras só tem ela. Não tem outra usina privada que estivesse fazendo concorrência, usina atômica, concorrência com a Nuclebras. Então, por que propaganda? Simplesmente para regar aquele meio de comunicação com dinheiro público, sustentar eles com dinheiro público, e isso foi cortado pelo governo Bolsonaro. Você quer ver outra iniciativa que o STF não deixou? Das mais de 130, as grandes empresas publicaram o balanço patrimonial delas via internet, no próprio site, sem ter que fazer isso num jornal impresso. Então você vê, a Petrobras tem que comprar 10 páginas de um jornal para colocar o seu balanço patrimonial ali para os acionistas verem. Enquanto que, se você não tem ações na Petrobras, por que você quer no jornal que você assina 10 páginas de propaganda dela? Ou 10 páginas de prestação de contas, né? Aí não seria propaganda, seria prestação de contas. Por que você precisa disso? Para nada. Isso o que o Bolsonaro fez por medida provisória, que fosse colocado lá no site da Petrobras e os interessados fossem ver no site. Mas o que acontece? Aí vem o seu Rodrigo Maia, deixa caducar a medida provisória. Essa não foi nem o STF, mas o STF já interviu mais de 130 vezes em ações do governo federal. Então, assim, é para não funcionar, é para não deixar certo. Agora, sabe quanto que as estatais gastam ao todo
em prestação de contas que poderia ter sido feito gratuitamente nos sites, isso soma, aliás, não só as estatais, mas as empresas de um modo geral, isso soma a 4 bilhões por ano. Então, quer dizer, é 4 bilhões que poderia estar sendo economizado, sendo colocado lá no site e está sendo sustentado o jornal com esse dinheiro. Uma iniciativa do governo federal de acabar com essa farra. Mas, e as empresas, é óbvio que gostam disso, mas o seu Rodrigo Maia, né, e outros lá na Câmara do Deputado deixaram caducar a medida provisória. Então, assim, é sabotagem atrás de sabotagem para o Brasil não dar certo. Mas contra todas as expectativas, o Brasil está dando certo. Pois é, e por falar em intervenção do jurídico, do poder jurídico, né, poder judicial, ontem eu li, assim, muito en passant, não tive tempo de me aprofundar, mas segundo eu pude ver, o Luiz Carlos Barroso negou, né, ou desfez, eu não sei exatamente qual é o termo jurídico que dá, a lei do governo federal que estabeleceu um teto mínimo, um piso salarial para a enfermagem. E eu não entendi nada. É um pleito tão antigo da categoria, né, e saiu agora, tem pouco tempo, e aí a justiça vai e impede isso. Não consegui entender. Porque assim, a reclamação é de casas de beneficência, hospitais públicos e privados que dizem que não tem condições de pagar esse piso, né, porque o piso unifica. Agora, assim, em detrimento, evidentemente, dos próprios profissionais. Agora, pergunta qual é o salário dos diretores desses hospitais, para ver se eles estão realmente incomodados com isso. É claro que é mais uma ação contra o governo federal. Ele também estabeleceu um piso mínimo para os professores do ensino fundamental, para o país todo, né? E lembrando que a categoria dos professores é toda ela de esquerda. Os sindicatos, tudo estão ligados a partidos de esquerda. Então, eu achava bom que os professores também dissessem assim, não, como foi o governo Bolsonaro que estabeleceu esse piso, nós também não vamos querer, não, vamos voltar ao piso antigo. Mas aí, nessa hora, ninguém lembra disso, né? Onde estão os estudantes que tanto protestam contra o governo federal, que deveriam agora dizer assim, olha, que 96% da dívida do FIES foi perdoada, eles deveriam dizer assim também, não, nós não queremos perdão, não, nós vamos pagar essa dívida toda. Que, aliás, ficaram com uma dívida enorme, né? E que, aliás, ficaram com uma dívida enorme. Uma dívida enorme, porque, assim, uma das coisas que o Naine gosta de dizer é que ele fez pela educação, multiplicou as universidades, faculdades e universidades caça-níquel. É só isso. Olha, tem mais curso de direito no Brasil do que no mundo todo reunido. É por isso que você vai encontrar muito bacharel do direito dirigindo táxi, Uber, trabalhando no iFood, né? Nada contra esse trabalho honesto, tudo, mas por quê? Porque não encontra colocação no mercado. Por quê? Porque tem profissional demais e mal formado. Então não acha espaço no mercado para trabalhar. O mercado não tem ideologia. O mercado é o melhor termômetro com relação a uma profissão. Tem bacharel demais em direito, tem advogado demais. Aí tudo quer virar funcionário público, quer fazer concurso e ser funcionário público, porque descobre que não vai viver da advocacia. E não vai viver porque é mal formado. E é mal formado porque foi formado numa faculdade caça-níquel. Tem faculdade de final de semana. O cara só estuda sábado e domingo. E ainda faz os cursos todos que não são nem presenciais, é tudo virtual. Mas por quê? Você pode imaginar um país com mais de 1.000 faculdades de direito, soma do mundo todo e não dá isso. Por quê? Verdade. Porque são faculdades caça-níqueis criados para pegar o dinheiro do FIES. Aí, quando o Naine diz que virou todo mundo doutor, né? Esse complexo que o Brasil tem, que já é uma coisa que vem de Machado de Assis, aquele conto dele, o bacharel, né? É o país dos bacharéis. Então, você tem um monte de gente com diploma pendurado na parede que não serve para absolutamente nada. Por quê? Porque é mal formado, foi formado em universidades criadas no governo PT só para pegar o dinheiro do FIES, é só isso. Essa gente ficou endividada, não tem profissão, quer dizer, não consegue desenvolver a sua profissão, não consegue viver da profissão
e ficou com uma dívida enorme. Aí o que o governo Bolsonaro fez? Perdoou a dívida em 96%. Né? Mas eles gostam de dizer, né, como foi nesse show de rock que está tendo aí, que começaram lá um monte de gente abastada, pagando R$600 no ingresso, pagando R$55 num pacote de pipoca, e fica lá dizendo fora Bolsonaro, sabe? Essa é a verdadeira esquerda caviar, bem representada no livro homônimo do Rodrigo Constantino. É verdade. Meu querido Flávio França, você sabe que por mim eu ficaria aqui ad eterno a gente conversando, porque o que a gente não falta é bate-papo, e o bate-papo com você flui porque você é de uma cabeça espetacular. Eu acho que, inclusive, os seus cabelos voaram daí com ciúmes da sua inteligência. É por isso que eles deixaram você careca. É muito quente. É o quê? A cabeça é muito quente, eu esquento muito a cabeça, aí eles não aguentaram a temperatura, foram embora. Olha, só queria lembrar uma coisa. Estamos a 48 horas de um grande momento. É verdade. Dia 7 vem aí. Vamos mostrar a nossa indignação com esse estado de exceção que nós vivemos. Com ordem, com decência, com alegria no coração, mas não vamos deixar barato. Vamos sair desse estado de exceção que o Brasil tem vivido nesses últimos tempos.